Eu vou começar o nosso bate-papo aqui com a Adriana. Vamos começar pelo início, Adriana. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Guido, como começou lá atrás. Eu sei que é com seu pai, mas enfim, queria ouvir de você. A gente sempre gosta, só para você entender, Adriana, a gente sempre gosta de ouvir histórias aqui, né? Principalmente histórias de sucesso como a de vocês, né? Então vamos lá, conta um pouquinho como é que começou a história da Guido. Então vamos resumir bem, né? Porque a Guido tem 57 anos, né? Ela começou com meu pai, que é o fundador da empresa, e a família inteira trabalha na empresa, cada um com a sua formação, mas acabaram que todos foram trabalhando. E ao longo desses anos a gente passou por várias fases, né? A gente foi se especializando em determinados nichos, porque quando meu pai começou, era tudo muito diferente. Hoje ele fala, né? Ele brinca. Computador, planta. Na época dele não existiam forros de gesso, então era muito mais simples, né? Eram só aqueles lustres de bronze. Então os clientes iam na loja e escolhiam um de cada modelo para cada ambiente da casa. E não existia, como hoje, uma elaboração de um projeto de iluminação como exige, né? E ao longo desses anos a gente foi, os filhos, assumindo e fazendo essa transição, se especializando nessa área. Hoje nós estamos num momento muito importante da empresa, porque esse ano marca uma nova mudança nossa, que culminou na nossa mudança, inclusive física, de endereço. A gente veio aqui, somos vizinhos de vocês aqui da rádio, para o Corporate, porque a gente se especializou em projetos de iluminação. E aqui a gente pode focar mais nesse assunto, né? A gente está trazendo uma nova proposta para o mercado, que é uma nova forma de projetar a luz, né? Que ela é totalmente direcionada. Na verdade, a gente muda o foco, né? Que até então o foco principal era mais a parte visual e estética. E a gente introduz nisso agora a parte biológica. Então, a gente fala muito sobre iluminação e saúde. Eu me especializei nessa parte da saúde, para trazer projetos de iluminação mais assertivos, que contribuam para a qualidade de vida, então, das pessoas, né? A gente, através da luz, através dos projetos de iluminação, a gente consegue fazer com que as pessoas sintam essa diferença dentro de casa, né? Uma forma diferente de projetar, né? Enfim, um resumo assim rápido da história, mas o grande marco nosso nesse momento é essa questão que a gente fala, que hoje, né, o nosso slogan, inclusive, é quem estamos iluminando. A gente começa a dar prioridade para saber, o nosso partido é quem vai estar ali naquela casa ou no ambiente de trabalho, e a gente começa a partir desse ponto desenvolver o projeto personalizado para as pessoas que vão morar naquele local, né? Isso, para se chegar nesse método, eu tive que ingressar numa faculdade de naturopatia. Na verdade, foi uma mistura, né? Nesse meio tempo, eu acabei entrando mais por conta da minha própria vida, que são terapias integrativas, mas que, como se estuda muito neurociência ali, se fala muito sobre questões de saúde, aquilo foi ligando uma coisa com a outra, e foi uma forma de eu trazer essa parte da saúde para o meu trabalho, né? Então, hoje o projeto de iluminação, ele é completamente diferente. Então, você precisa fazer uma ficha anamnese com as pessoas que vão morar naquele local, entender as suas necessidades, né, específicas, né? E a partir dali você prescreve, vamos dizer assim, o que aquela família necessita, né? Que especialidade, que formas específicas podem estar, através da iluminação, contribuindo para que cada um daquela família se sinta melhor através da ferramenta que a gente usa, que é a iluminação, que hoje já se sabe que luz é uma questão de saúde, porque existem estudos recentes, fotorreceptores que foram
descobertos recentes, que eles não tratam só da questão visual, mas sim da questão também psicológica, emocional e biológica, né? A iluminação integrativa é a que leva em consideração todos esses aspectos, e principalmente o biológico, como que a luz artificial impacta biologicamente na saúde humana. E aí, através dessa ficha anamnese, que você analisa ali as particularidades daquelas pessoas, você vai desenvolvendo um projeto de iluminação mais específico. A parte estética, arquitetural, ela não é deixada de lado. Mas o foco principal é quem estamos iluminando, né? E depois você complementa com a questão visual, estética, arquitetural. Então, você vai fazer, assim, para exemplificar, por exemplo, uma família que você identifica que alguém da família tem insônia, por exemplo. Então, você vai criando uma ambiência, né? Qual seria a ambiência adequada para amenizar, através da luz, esse sintoma nessa pessoa. Um chefe de família que sai de manhã cedo e volta só no final da tarde, estressado, com um nível de cortisol alto. Como que você cria uma ambiência para receber dentro de casa esse chefe de família, para poder ir baixando a bola dele e ele poder ir diminuindo esse estresse, né? E se sentindo mais relaxado. Então, você precisa projetar também essa ambiência. E assim por diante, se você tem um filho hiperativo, por exemplo, então como que você consegue fazer a iluminação do quarto dele para que contribua também, para que ele se sinta mais calmo, né? Então, assim, é bem complexo o assunto, né? Hoje a gente sabe da importância disso e daqui para frente nós vamos ouvir falar muito sobre isso, né? E é o que a gente está trazendo para o mercado hoje. Cara, tô contando essa história, né, que é pessoal, mas também, realmente, a iluminação hoje, em termos de decoração, né? Vou falar de decoração agora, também tem um papel fantástico, né? Sim, porque isso que provavelmente que você relatou, o que aconteceu é que ela criou uma ambiência ali que te remeteu a algo emocional, psicológico, que te fez bem, né? Sim. Então, você sentiu essa sensação. Então, quando a gente integra isso tudo, né? A parte psicológica, emocional que a luz produz, que isso a gente já tinha mais conhecimento e estudo sobre isso. As questões visuais estéticas, né? De interferência, de valorização da arquitetura. Enfim, de você valorizar um revestimento diferente, que é a parte visual. Isso também interfere, né? No ser humano. E agora, o que a gente olha mais agora é a parte biológica, porque além disso tudo, a gente sabe que a luz interfere na parte fisiológica, biológica, né? E o que a gente tem de informações mais recentes hoje é que, por conta desse modo de vida da sociedade moderna, que a Kátia estava falando ali, não, daqui para frente nós não vamos conseguir mais aceitar, né, às vezes, determinados ritmos. A gente tem uma baixa exposição à luz durante o dia, a gente vai para os nossos ambientes de trabalho mal iluminados, com pouca incidência de luz, e a gente volta à noite por uma superexposição de luz em casa. Então, isso causa uma disrupção no nosso ciclo circadiano. A gente inverte o nosso ciclo circadiano. Isso já tem várias evidências científicas do quanto isso faz mal para a saúde, né? E o que a gente tenta fazer com a iluminação é criar ambiências para minimizar esses impactos da luz artificial, né? E ensinar as pessoas a como usar a iluminação, né? Principalmente, a nossa preocupação maior é principalmente a partir das 8 horas da noite, quando a glândula pineal, que é uma glândula que nós temos no centro da nossa cabeça, que é responsável pela produção de melatonina, a partir desse horário, ela já tem que ter uma ambiência para começar a trabalhar e produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, vamos dizer assim, né? Que regula o nosso relógio biológico, né? Então, você poder fazer também esse equilíbrio entre a luz natural, usar o máximo na arquitetura da luz natural durante o dia,
para que você fique que você não fique desincronizado desse ciclo, para que você não sofra os efeitos disso, porque uma pessoa desincronizada do ciclo circadiano, ela pode desencadear e apresentar uma série de doenças, isso já cientificamente comprovado, não só distúrbios do sono, mas diminuição na regeneração celular, obesidade, estresse extremamente ligado a isso, processos de ansiedade, depressão, né? Então as pessoas às vezes não fazem a menor ideia de que às vezes hoje eu enxergo isso e coloco como uma missão de vida, que a gente via que alguns projetos de iluminação, e a gente vê isso hoje, podem ser verdadeiros venenos para a saúde das pessoas. Então a gente colocou isso como um propósito maior da empresa, para ajudar para o coletivo a olhar para isso com mais sensibilidade, a gente humanizar essa parte para as pessoas entenderem a importância disso, né? Legal. O Fernando Saraiva também participa aqui conosco, manda aqui um bom dia a todos. Muito bom programa. Gostaria de perguntar se existem projetos de saúde pública usando a luz como ferramenta de tratamentos emocionais. Boa pergunta do Fernando, hein? Existem? Sim. Inclusive, assim, aproveitando a oportunidade, nós temos um projeto, porque como eu falei da minha formação em naturopatia, ela me trouxe segurança para trabalhar a luz um pouco além, né, da questão dos projetos, enfim, residenciais, comerciais, e introduzir isso através de terapias. Já existem estudos e instituições que trabalham com isso há muito tempo, trabalhos de terapias com a luz. Isso se iniciou na Europa, na Holanda, lá eles têm bastantes referências em terapias com luz. E eu estou muito feliz porque a gente conseguiu, junto à nossa prefeitura, a SEDUC, né, com a secretária de Educação, foi já aprovado um projeto nosso para fazer uma sala piloto numa das escolas municipais, que é uma sala multissensorial. A gente chama isso de projeto de A Luz Além da Estética, esse projeto. E é uma sala multissensorial onde o principal ali instrumento é a iluminação, né? Ela é feita de uma forma específica, além da iluminação, a parte de aromas, música. É uma sala multissensorial onde ali vai acontecer uma terapia que ela é direcionada especificamente, mas não somente para autistas e Down, né, onde se apresentam os melhores resultados com essas pessoas, mas que pode também acontecer de várias outras formas, como sala de descompressão, por exemplo, em hospitais, em sala de professores. Ela também atua nesse sentido, idosos com depressão, crianças com hiperatividade. O foco vai ser na prefeitura, esse projeto já aprovado pela SEDUC, que a gente ainda não conseguiu iniciar, porque as escolas também não estão ainda, né, não voltaram, mas isso em parceria com uma psicóloga, a Cida Antunes, que vai participar com a gente nesse projeto, na parte de coordenação, né? E ali a gente vai começar os estudos de casos para comprovar a melhora, né, desse público em específico, principalmente autistas, Down, nesse desenvolvimento da comunicação deles através da terapia dentro dessas salas multissensoriais. Legal, muito legal. Quando a gente ouve falar de empresa familiar, né, sempre vem aquela questão, será que rola empresa familiar, né, brigas e tal, né, enfim, é sempre um pouco mais difícil, né? Mas como que a Adriana, né, começou a querer entrar no negócio, pegou gosto pelo negócio e fazer a diferença como você está fazendo agora, é nítido, né? Quando você fala da nova fase, né, a gente percebe claramente aí a sua mão aí, vamos dizer assim, no negócio. Como é que surgiu a Adriana empreendedora? Eu acho que isso a gente já nasce um pouco com essa, né, com essa tendência do empreendedorismo. Isso é uma coisa particular, né?
eu sempre tive muita vontade de sempre modificar tudo, porque, assim, essa questão toda tá muito... É muito misturada dentro da gente, né? Da família. Meu irmão nasceu com a cestinha embaixo do balcão, que mais velho ficava ali já presenciando. Eu na barriga da minha mãe, na época a gente tinha fábrica de cúpulas para abajur, minha mãe trabalhou comigo na barriga até o último momento ali, costurando as cúpulas. Isso tá tudo muito ligado, né? Nas nossas memórias, enfim. Então, isso... Mesmo meu pai dando total liberdade pra gente de seguir todos os nossos caminhos, de alguma forma todos se formaram. Meu irmão, né, em advocacia, minha irmã é professora de educação física, eu fui fazer artes cênicas, né? E aí depois todos acabaram voltando e ficar ali todos juntos. Uma empresa familiar, existem essas particularidades todas, assim, é muito difícil, porque o grau de intimidade acaba fazendo você confundir um pouco, né? Que ali não é mais seu irmão, nem seu pai, são seus sócios. Mas a gente superou já essa fase, né? Que às vezes no começo mais jovem, né? Assim, os ânimos mais à flor da pele, é mais difícil. Hoje nós estamos mais amadurecidos nesse sentido. E essa minha vontade, sempre de coisas novas, sempre teve dentro de mim, né? E hoje eu vejo assim, nossa, eu fazia aquilo. E eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Porque jovem, quando a gente começou a ir para as feiras internacionais, que era o auge das peças de design, e eu queria, falando, eu preciso trazer tudo isso para nossa cidade. E às vezes eu incentivava meus irmãos a fazer umas coisas, e eu voltava todos os anos, a gente ia todos os anos seguidos, porque a gente precisava, voltava e queria mudar a loja inteira. Meu pai sempre falou, tudo bem, confio em vocês e tal. Mas meus irmãos falavam, você é louca, vai mudar de novo isso. E no fim eu tinha que assumir. E eles falam, então você que vai de madrugada, porque uma loja precisa fazer uma reforma de noite, né, Kátia? Então ia lá com gás jovem, tudo. E às vezes eu falava, gente, que loucura, se desse errado isso, né? Hoje eu penso assim. Mas eu acreditava tanto que as coisas acabavam dando certo, se realizando da forma como eu imaginava. Só que chegou um momento em que as coisas simplesmente do comércio em si, da forma como estavam acontecendo, não estavam nem mais fazendo sentido para mim quanto para a empresa. A gente precisava de um outro propósito. A gente passou um momento de transição meio que sem saber para onde que nós vamos agora, né? E foi quando a gente começou a estudar. E aí a gente começou a abrir novos caminhos para que hoje nós estamos muito alinhados nesse sentido, né? Muito empenhados em colocar esse propósito maior da empresa de contribuir mesmo, né? Para o coletivo e trazer algo diferente. Não é mais tanto o que me chama a atenção e que me faz brilhar os olhos, aquela peça de design que eu tanto queria ter na vitrine da minha loja, mas sim a parte mesmo do projeto, né? Da parte que realmente a gente vê que faz essa diferença na vida das pessoas. Legal, bacana. Histórias legais, bacana. Os LEDs servem para qualquer situação. Deve ser as lâmpadas LED, né? Depende, né? Isso é muito relativo, né? Depende do projeto, né? Então, na verdade, assim, o que acontece com essa tecnologia LED hoje, onde a nossa maior preocupação a gente precisa tomar muito cuidado. Existem vários fatores a serem analisados em relação ao LED, porque o que acontece? Hoje, quando eu falei lá no começo que a gente prescreve, né, a iluminação, é quando a gente informa, na hora que a gente vai fazer o projeto de iluminação, a composição do LED, né? Para isso, você precisa ter essa especialidade de saber ler a composição espectral do LED. A gente tem temperaturas de cores diferentes, né? Que são a cor da luz, né? Que é branca, neutra, mais morna, mais quente. Só que o mais importante hoje é você saber ler essa composição espectral, porque existem alguns pigmentos de cor dentro dessas composições espectrais que elas fazem mal para a saúde se utilizados a partir das 8 horas da noite, né? Então, as pessoas colocam como algo padrão, vamos utilizar dentro de casa a luz 2700 Kelvin, que é aquela mais próxima da luz tradicional que nós estamos acostumados.
Mas, às vezes, não é isso por conta da qualidade do LED, porque se é um LED que ele tem essa luz mais amarelada, ele pode sim trazer aquele efeito secundário psicológico de relaxamento, né? Que depois eu vou falar um pouquinho sobre o Golden Hour, que é interessante, assim, rapidamente a gente falar sobre isso. Então ele remete a isso, né? Aquela questão de relaxamento, que é o que o planeta faz quando acontece o pôr do sol. Só que se ele tiver com essa composição de um pigmento azul de pico dentro dele, você tá com essa sensação, mas biologicamente ele tá fazendo mal. Porque a glândula pineal, ela tende a isso, né? Essa grande discussão é isso. A glândula pineal, ela é regulada pela luz da lua e do sol, para poder sincronizar o nosso ciclo circadiano, né? Só que ela também responde à luz artificial. Então, a partir do momento que você coloca uma luz branca à noite em cima da sua cabeça, ela entende que é de dia. Então, ela bloqueia a produção de melatonina, né? Então, você vai, consequentemente, dormir muito mais tarde ou ter problemas desencadeados por conta disso. Então, hoje, você tem que tomar cuidado. LED, essa invasão de produtos chineses de baixa qualidade no LED é uma coisa que as pessoas precisam ter atenção, né? Às vezes ele não vem com a proteção flicker, que a gente chama, que é aquela oscilação que a olho nu a gente não vê, né? E que ele causa vários problemas também, né? Você ficar o dia inteiro ali embaixo de uma lâmpada, que como se estivesse piscando, só que você, né? O cérebro capta, mas a visão não. Então, um LED de baixa qualidade, ele não vem com essa proteção, né? Então, tem que procurar LEDs com certificado do Inmetro, né? Que já são obrigados a ter esse tipo de proteção. É muito complexo o assunto, né? Sim. Mas, de maneira geral, a pergunta que foi feita para que você não tenha problema, você precisa procurar, primeiro de tudo, a qualidade, né? LEDs de boa qualidade e especialistas no assunto, que vão saber te indicar direitinho aquela lâmpada apropriada para aquele determinado horário do dia, né? Onde a temperatura. Usar direitinho, exatamente. Enfim. Já que a gente falou do LED e a incandescente, Murilo Penha perguntas: aqui em casa lâmpadas incandescentes só nos abajures, já acabaram. É isso mesmo? Incandescente? Elas não estão mais autorizadas a serem fabricadas. Então, não existe mais distribuidor você não consegue mais comprar mesmo. Ah, não tem mais para venda mesmo? Não. Já faz aqui uns 3, 4, acho, sei lá, passa tão rápido, bastante tempo já, que as lâmpadas incandescentes foram proibidas de serem fabricadas. Foi uma grande polêmica na época, mas não tem mais. Legal. A gente já está encerrando aqui o programa, Adriano. Eu vou usar um jargão aqui do incrível entrevistador Abu Janra, né? Que tinha naquele Provocações, né? Que eu te pergunto o seguinte: se você quer fazer alguma colocação, ou se você quer responder alguma pergunta que eu não lhe fiz. Tem algum outro tema aqui que a gente poderia rapidamente aqui, que você não pode deixar aqui de falar sobre isso? As pessoas terem consciência, né, de que a iluminação, ela, diferente de algumas outras partes da decoração, como talvez um mobiliário, né, que interfere mais psicologicamente, enfim, ergonomia, essas coisas, ela interfere biologicamente. Então, elas precisam procurar especialistas que saibam fazer essas manipulações, principalmente com essa nova tecnologia LED, para auxiliar as pessoas, como tirar proveito disso, né? Como que elas fazem para não sofrerem tanto com essa ruptura, né? Com essa desincronização com o natural, né? E poderem trazer isso para dentro de casa, né? E ter um ambiente mais saudável. Essa é a nossa proposta. Bacana. Realmente foi uma aula aqui hoje que a Adriana nos ofereceu.